E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um AgroRunners. Eu e Marina Pittini, mais uma vez, né, Marina? É muito legal estar com você nesse projeto aqui, conversando com pessoas maravilhosas do mundo da corrida e do agro, né? Pois é, Paulo, bom demais estar contigo mais uma vez aqui. Dá um oi para todos que nos escutam, que nos assistem. Mais um episódio aqui, olha, especial, vocês vão ver. É isso aí, muito bom. E quem está conosco aqui é o nosso querido Luiz Patrone, que é jornalista, editor-chefe do Canal Rural, podcaster também, né, Patrone? Um comunicador aí do agro, cara. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter aceitado, né, esse convite. E seja super bem-vindo aqui ao AgroRunners, velho. Ah, que bacana, Paulo, Marina. Eu que os agradeço, né? E parabenizo, agradeço pelo convite, parabenizo pelo projeto, né? Porque é sempre muito legal falar de duas coisas que a gente ama em comum aqui, né? Que é o agronegócio, né? Em toda a sua esfera, né? Todas as suas relações e profissões intrínsecas aí ao agro, né? E toda a relação que todos nós, né? Trabalhando ou não com esse setor, temos com o agro, né? A gente se alimenta pelo menos 3 vezes ao dia, essa é a ideia, então temos todos a ver com o agro. E a corrida, né? Um esporte sensacional que promove nada mais, nada menos do que saúde, né? Acho que também compartilhamos da mesma ideia e o pessoal que nos acompanha aqui nesse episódio, que acompanha o projeto de vocês, também tem essa mesma percepção, né? A gente está falando aí de saúde, tanto com agro quanto com corrida. Então, fico muito honrado pelo convite. Vamos lá, vamos prosear. É isso aí, é isso aí. Ah, Luiz Patrone é da minha assessoria, viu, Marina? O cara treina lá na Muito mesma bem! assessoria. A gente se Mais encontra aí um, aos sábados nos longões, sacou? mais um cuiabano aqui que tem que lidar com esse clima bem agradável para fazer os treinos longos e os demais, né? Então é uma prova de resistência a cada vez que treina, né? É por aí, é por aí. Cuiabano de coração já, eu sou de Campo Grande, que não é muito diferente no que diz respeito a tempo seco, né? Mas lá venta, diferente daqui de Cuiabá, né? Mas estou aqui desde 2010 e assim como você mencionou, né? Treinando muitas vezes nessa época do ano, agosto, setembro, em clima de deserto, né? Tempo muito seco, muito Sim. quente, é redundante dizer que é muito quente em Cuiabá, mas com muita fumaça. Felizmente ainda não estamos com aqueles focos, né, de incêndio que a gente habitualmente, infelizmente, tem, mas vamos vivenciá-los em breve, né? Já começa a dar sinais disso. Mas quem treina, quem consegue treinar, fazer um longão aí de 20, 25, 30 quilômetros aí num tempo desse, olha, te garanto que tá pré-preparado para qualquer desafio que envolva Eu corrida em concordo. tempos normais, viu? Sim. E a gente tem uma coisa, né? Porque assim, a maior parte das provas, grandes provas, maratonas e tal, que acontecem no Brasil, elas acontecem no meio do ano. Então a gente tem que fazer o ciclo no verão, né, cara? Que é quente pra caramba. Mas enfim, nós vamos chegar nesse ponto aí. Não, Vamos. não viemos aqui para falar das nossas agruras, né? Não, mas o copo meio cheio é meio vazio, né? A Agrura falou, para a Também, gente é né? preparação, uma preparação mais É. reforçada, né? Bom, ô Patrone, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, cara, assim, a gente gosta muito de entender como que o agronegócio, né, o agro como um todo entrou aí na sua vida, cara. Conta um pouquinho da sua história profissional e tal, para a turma poder te conhecer aqui também. Vamos lá, então. Bom, além daquela relação de alimentar, né, 3 vezes por dia, pelo menos, né, pelo menos esse é o ideal, né, então o agro já tem essa relação. Meus avós paternos, eles eram do Paraná, moravam no Paraná, também foram produtores rurais, foram agricultores lá, mas isso antes da década de 70, né, nos anos 70, ali, eles tentaram Mato Grosso do Sul, enfrentaram aquela geada, desistiram da agricultura naquela época. Então, meu avô paterno trabalhava com comércio, meu avô e minha avó materna eram de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, né, no Pantanal Sul-Mato-Grossense, a cidade símbolo do Pantanal, e eu nasci em Campo Grande, né, então minha relação com o agro era só realmente as refeições ali, além das demais itens aí do agro que estão presentes no nosso dia a dia, né. Comecei a faculdade de jornalismo em Mato Grosso do Sul, na UFMS. Na época, escolhi jornalismo porque eu era músico e achei que era a faculdade, a universidade, o curso mais próximo da área cultural. Ele faria jornalismo para tentar, aí, quem sabe, trabalhar com cultura relacionada à música. Naquela época ainda não tinha o curso de música na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E também porque eu tinha
uma proximidade com o jornal, aquele jornal impresso na época, né? Diagramar jornal impresso. Meu pai, quando vivo, ele era corretor de imóveis, mas ele gostava sempre de estar produzindo caderninhos, jornais para distribuir, panfletos com notícias da semana. Então, eu aprendi ali desde os 12, 13 anos a trabalhar com isso, a mexer com isso. Então, tinha um link ali. Comecei a faculdade na época e fui começar o estágio muito tarde, lá pelo terceiro ano da faculdade, já no último ano. E entrei numa produtora, comecei a trabalhar com edição de imagens, dava aula de musicalização infantil em escola, tocava à noite com banda, e de uma hora para outra apareceu, assim, eu fui para uma outra produtora, comecei a fazer reportagens e fiquei sabendo que tinha uma vaga para um teste para freelancer no Canal Rural, já à época que a unidade ficava lá em Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande. Era por um período experimental, de 5, 6 meses, um período temporário, e eu estava no meu último ano da universidade, na verdade, estava no semestre final da faculdade, estava na época do TCC, que no nosso caso lá era um documentário em grupo. E fiz esse teste, comecei a trabalhar já então com o Pedro Silvestre, hoje meu compadre, meu parceiro aqui no Canal Rural, um baita repórter, e foi simplesmente o período, nesses 6 meses, 5 meses, o período em que aconteceu o fatídico caso de febre aftosa em Mato Grosso do Sul, em 2005, dia 10 de outubro de 2005, o caso foi revelado para o Brasil inteiro, e eu, ainda um foca, né, no jornalismo a gente costuma dizer, quem sai da faculdade, nem tinha saído ainda, era um foca tentando entender tudo o que estava acontecendo, entendendo a dinâmica, né, o dinamismo e o tamanho do agronegócio a partir daquele caso, foi algo muito emblemático, né, então de uma hora para outra, nós lá em Eldorado, em Mato Grosso do Sul, fica a 500 quilômetros de Campo Grande aproximadamente, convivendo com as grandes, né, os grandes veículos, as grandes assessorias de comunicação do mundo, né, a Associated Press, a Reuters, estavam todos lá com os repórteres internacionais, e as televisões, os jornais, né, de peso também do país estavam lá. Então, foi uma baita experiência, né, foi bastante difícil, assim, em termos de rotina, naquela época, eu estou falando de 2005, 20 anos atrás, a gente não tinha, por exemplo, a possibilidade de gravar uma reportagem de televisão e enviar para a base pelo local em que a gente estava. Então, nós tínhamos que nos deslocarmos até Campo Grande novamente, 500 quilômetros, para ter um canal locado na Embratel, satélite, encaminhar para a sede do Canal Rural, na época era a RBS no Rio Grande do Sul. De lá, eles recebiam o material bruto, editavam e colocavam no jornal. E a gente fez isso durante praticamente 30 dias. 10 desses 30 dias foi encaminhada uma unidade móvel para lá, que é aquele caminhãozinho, né, com antena, para a gente poder fazer essas transmissões por lá. Então, ali foi verdadeiramente, né, uma maneira de entender tudo que significava e de apaixonar. Era gosta ou larga, né? E aí eu fiquei realmente, me senti ali provocado pelo agro, ver que tinha, acima de tudo, além de economia, né, de política, de toda a relação que o agro tem com várias editorias no jornalismo, tinha especialmente histórias, né? Tinha histórias de vida, tinha histórias de pessoas que fazem, né, aquilo acontecer. Então, ao entrevistar ali desde pequenos produtores assentados a grandes produtores de gado de origem, de gado PO, na época, né, que precisavam também ter o mesmo destino, ou seja, abater os animais, fazer aquele sacrifício sanitário dos animais, a gente encontrava toda essa relação, né, independente do tamanho, o quanto de suor colocava naquele projeto, colocava naquele trabalho, né? Então isso foi, eu gosto muito de conversar, de ouvir pessoas, de conhecer histórias, então foi um prato cheio para quem queria seguir no jornalismo. A partir dali, né, minha carreira da música foi ficando de lado, né, as agendas já não coincidiam mais, concluí meu curso, fiquei uns 2 meses sem trabalhar, minha vaga no Canal Rural tinha acabado aquele tempo, recebi propostas de outras televisões, mas voltei para o Canal Rural, ainda em 2006 ali. E dali fui seguindo, né, viajando várias regiões, vários estados, até começamos a vir muito para Mato Grosso, e aí desde 2010, então, estou aqui. Já saí do Canal Rural, fui para a filiada Globo aqui, a Centro-América, fiquei à frente do MT Rural durante quase 5 anos, voltei para o Canal Rural, onde eu estou desde dezembro de 2017 de novo, e estamos tocando aí. Então, assim, o que era uma experiência ali temporária, né, virou um projeto de vida mesmo, e já tive oportunidades várias para trocar de área, trocar de local, mas não saio, acho que não saio daqui de Mato Grosso, não saio desse estado, dessa cidade aqui, e especialmente dessa editoria, né, eu realmente gosto de fazer o que eu gosto, e aí você trabalha de um jeito bacana, né, conhecendo histórias, levando-as para o público, né, e aprendendo cada dia mais, né, porque tem um setor dinâmico esse nosso, né, é impressionante como a gente aprende a cada dia um pouquinho, né.
Patrone, desculpa, Paulo, mas só para pegar esse gancho, porque eu estava com essa palavra na cabeça aqui, né? A gente falar de agro é associar com dinamismo, né? Assim, a gente acompanha um pouco outros setores, eu também, assim como o Paulo, né? A gente trabalhou a nossa carreira aqui no agro, e eu falo que, assim, é um setor que não te permite acomodação, né? Então, independente da área onde você está, né? Se você está no campo, né? Igual pela formação do Paulo como agrônomo, eu administradora, e agora ouvindo você também na área de comunicação, o quão isso é importante, né? Eu falo que o agro, ele nos instiga a nos manter sempre bem informados, né? Acompanhando o dinamismo do mundo, e também em razão, né, da importância que o agro tem na nossa economia, né, Patrone? Então, assim, não tem como a gente deixar de acompanhar o que acontece no Brasil e não acompanhar o que acontece no agro, né? Ele está diretamente relacionado, né? O que você nos diz dessa interação do agro com os demais setores e essa importância que ele de fato tem na nossa economia? Não, assina embaixo, né? Foi a partir desse relato que eu trouxe aqui, foi quando eu entendi, né? Você passa a entender, caramba, olha o tamanho disso, né? E na época ali, na época da minha faculdade, a gente tinha na grade, por exemplo, jornalismo rural. Só quem ministrava aula de jornalismo rural, o professor que era que era um semestre, então dava 4 meses de aula, e uma vez por semana, então, ou seja, é nada. E era um professor, ele era um baita jornalista, mas ele não tinha nada de agronegócio, ele era radialista de cidade, de área urbana, né? Então não tinha isso. E então era muito vago ali, né? O que é um pecado, né? Estou falando de 20 anos atrás, as coisas se atualizaram, mas ainda assim era um pecado, do termo de ponto de vista de você levar esse conhecimento, né, para a universidade. E quando eu entendi não, quando eu passei a enxergar o tamanho que era, você começa a fazer essas conexões com várias profissões, né? E aí vem sempre à mente, quando a gente fala sobre isso, Marina, eu vi algumas palestras já do Tejon, e eu sei que muitas vezes ele cita ali, né, o que é um grão de soja, quantas cadeias produtivas, quantas profissões tem ali no grão de soja. Ele exemplifica como se fosse o produtor rural. O grão de soja é um mutante, né? Porque você fala de agronomia, considerando o agro, né? Agronomia, zootecnia, antropologia, você precisa falar, porque se a área é antropizada ou não, você fala de meio ambiente, você fala de tecnologia, nanotecnologia, economia, política, e assim vai indo, né? E vai juntando aquele emaranhado de profissões que estão correlacionadas, né? Então, realmente, é um eixo estruturante, né? De vários outros segmentos, né? Acho que está todo mundo ligado de uma forma ou outra ao agro. E dentro dessa questão aí, patrão, tem um negócio muito legal, né? Porque assim, você não se especializou numa área, né, específico. Quer dizer, agronegócio é um bagulho gigantesco, né, cara? E eu acho que isso também te traz uma bagagem legal, porque cada dia é um assunto diferente, né, cara? Você bateu de cara com febre aftosa, mas, você tem que falar de safra de soja, você tem que falar, é um universo que vai se pintando na sua frente que é muito grande, né, cara? Ô Paulo, sabe que isso aí é legal, cara, que eu me recordo uma vez, exatamente esse ponto que você está dizendo. Eu estava, na época, acho que na Centro-América, e aí estava como editor-chefe do Rural e o, entre aspas, correspondente, quem mais fazia reportagem para o Globo Rural aqui em Mato Grosso, né? Geralmente era eu, a Dejane, era o pessoal ali que estava mais ligado ao rural, né? Evidentemente. E eu fui fazer uma apresentação sobre o que era o jornalismo rural para a turma de jornalismo lá na Unic. Eu me recordo bem disso. E aí eu comecei a trazer alguns exemplos, né? Justamente da quantidade de editorias, né, e de assuntos diversos que a gente tem no agro. E é sempre engraçado ver o quanto de espanto isso causa quando a gente fala sobre isso, né? Porque é o que você disse, vou escolher a editoria de esporte. Maravilha, você vai ter no esporte, você vai ter futebol de campo, futebol de salão, automobilismo, você vai ter vários esportes que você precisa estar preparado para cobrir, né? Ninguém vai cobrir uma Olimpíada sabendo cobrir só a Copa do Mundo, né? Ou fazendo só o campeonato local, então você precisa se preparar. Você vai fazer política, você tem que entender ali de Brasília, entender todos os cenários, né? Como funciona. Só que você vai fazer o agronegócio, você tem que entender também um pouco de cada uma dessas editorias, né? O esporte, você não tem esportes equestres, você não tem esportes ligados ao agro, você precisa saber, se tem uma correlação ali. Política nem precisa dizer, né?
Aí você tem economia, você tem tecnologia, você tem meio ambiente, ou seja, você tem aquele ser mutante, né, que a gente ilustrou ali a partir do grão de soja do agro, que o Tejão muitas vezes mostra nas apresentações dele, nas palestras, você tem aquilo também no jornalismo. Então você tem várias possibilidades. Se você quiser nichar, quiser ficar especialista em uma dessas várias editorias que estão ligadas ali, você também tem caminho para isso, né? E toda vez que a gente fala sobre esse ponto, especialmente com os novos colegas, né, que estão se formando, ou que acabaram de se formar e estão começando a vida profissional, a hora que, mesmo aqui em Mato Grosso, passa a enxergar as possibilidades que existem no agro e como você tem, fazendo direitinho o beabá, pelo menos, você tem uma carreira muito sólida no jornalismo agropecuário, é incrível como que as pessoas, caramba, é tudo isso eu não sabia? É tudo isso você não sabia, né? A gente não sabia, né? É bem isso mesmo. E volta é uma tecla que a gente tem batido muito nos últimos anos, dessa questão da comunicação, né? O agro já faz muito, né? Só que muitas vezes a gente se concentra dentro do nosso mundinho aqui, né? Cada vez mais tem mais pessoas levando nessas informações tentando furar essa bolha, né? E que realmente compartilhar o que nós fazemos aqui, mas ainda tem um caminho longo e um oceano azul aí ainda, né, a ser explorado para a gente levar a comunicação. E aí eu queria pegar justamente disso e fazer já o gancho para o nosso tema aqui, Patrone, aqui, né? Você contou para nós aí mais de 20 anos de carreira aí no jornalismo, né, no agro, e contou um pouquinho de como começou essa correria, e eu imagino que não deva ter sido, né, menos que isso ao longo dos últimos anos, né? Porque a gente vai alcançando novos patamares e a responsabilidade vem vindo junto, né? E eu imagino que a sua rotina deva ser muito puxada por isso também, né? Porque tem que estar sempre atualizado e tem sempre viajando e conversando com as pessoas e tudo mais. Conta para nós agora como é que essa tal da corrida entrou na tua vida e como é que ela se encaixou aí no meio dessa tua rotina. Esse é um exercício que todos nós aqui temos que, todo dia, né, pensar como vai encaixar. Mas eu estava tentando lembrar aqui a data exata, ou o ano exato em que eu comecei, né, a gostar de correr. E eu não recordo de uma data, mas eu sei que eu estava morando em Campo Grande, na casa onde minha mãe continuou morando lá, no bairro Cabriúva, perto da Feira Central. Quem conhece Campo Grande sabe onde fica. Onde a gente come o sobá, onde a gente come o sobazinho. Come o sobá, né? Exatamente. Campo Grande é a terceira colônia japonesa, né, Paulo? Se eu não estiver equivocado, é esse número ainda do Brasil. Então lá é tradição comer o sobá. Mas é perto ali a casa da minha mãe. E eu me recordo de os vizinhos que são amigos até hoje, né? A gente tem uma turma de amigos. Eu mudei para lá em 96 para esse bairro. E eu me recordo de, provavelmente ali eu tinha, 96 eu tinha 14 anos, provavelmente ali com uns 17 para 18 anos, tinha um amigo meu ali, ele inclusive é agrônomo, e ele, na época não era, né, ainda era como eu, muito jovem, né, mas ele tinha feito ginástica olímpica, ele gostava muito de correr, jogava bola com a gente, gostava muito de correr. E a gente começou a falar, cara, vamos acordar cedo, vamos começar a correr? E começamos ali, mas era assim, uma corrida, né? Era uma caminhada antes de ir para a aula ali, era 1 quilômetro, voltava, né? Eu lembro até hoje que a gente ia até uma rua que chama Antônio Maria Coelho ali, que dava 1 quilômetro e 200, 1 quilômetro e 600 de casa. Então era ir até lá e voltar, andando, se arrastando ou fazendo trote. Mas era tipo 2 vezes por semana, 3 vezes. Mas lembro Era alguma coisa, né? Era alguma coisa. E era legal. O mais legal é que aí a gente passava, sei lá, 5 da manhã, 5 e meia da manhã na avenida e tinha, né, as pessoas de mais idade já correndo, já levantado. Falou, caramba, cara, o pessoal acorda cedo mesmo, né? Diz que o pessoal passa uma idade e começa a acordar cedo. Olha aí, né? Que saúde, que exemplo, né? Então a gente está começando cedo essa história, né? Só que foi algo muito esporádico, né? E aí foi caindo por tempo, né? Foi ficando para lá. Quando eu intensificou minha carreira enquanto músico, a gente vivia na madrugada, então não tinha como, né? Tá dando essa rotina. E quando eu voltei para Cuiabá, quando eu vim para Cuiabá em 2010, fiquei com aquilo na cabeça, né? Ou eventualmente a gente estava em algum projeto, saía para correr, para caminhar, mas nada além disso. E aí aqui comecei, acho que foi 2011. 2011 comecei a correr um pouquinho mais. 2012 foi quando eu fiz a primeira corrida de reis.
E aí foi aquelas 10 quilômetros tradicionais aqui, que você já deve ter ouvido, né, Marina? Não sei se você já participou, mas vale a pena. Não, já ouvi algumas histórias aqui. O Paulo também tem um carinho por essa corrida, porque começou por ela também, né, Paulo? Se eu não me engano, né? Em 2012, cara, Aí, foi ó, a primeira corrida de nós dois. Quem chegou para frente nós dois? Eu não sei, porque foi sofrível. você, certeza. Não. Meu pai chegou na minha frente, velho. Não, mas deve ter chegado na minha também. Eu fiz exatos uma média de um pace de 9 a 9,30. Então, assim, foi caótico. Completou, tem uma medalhinha aí. E eu me recordo que foi assim, ó, naquele dia a gente foi para a corrida, acabou, né? Exausto. Fui para casa, tomei banho, fui numa churrascaria comer. Foi o almoço mais silencioso que eu vi na minha vida. Eu, minha ex-esposa, meu ex-cunhado, a gente sentado, levantar, pedimos uma cerveja, não demos conta de tomar, e ninguém conversava um com o outro, os três exaustos. Acabou de comer, fomos para casa, cara. Acho que desmaiamos, tipo, de 2 da tarde até, sei lá que horas, 10, 11 da noite, não sei. Mas ficou legal, porque eu falei, agora tem que melhorar, né? E a partir daí comecei, às vezes corria, às vezes parava. Agora, correr sério mesmo foi quando esse cidadão aí me provocou. Ele falou assim, olha, você que vive falando que quer fazer uma maratona, vamos lá, me inscrevi aqui na de Porto Alegre, era ainda, né? Falou, vamos fazer. Aí eu falei, vou pensar, ele vai pensar o quê? Você está querendo há tanto tempo correr? E foi a provocação saudável que ele fez aí, que valeu demais. Lá para cá eu comecei a correr. Meu objetivo nessa vida é criar monstros, entendeu? Melhores do que eu. Porque ele corre pra caralho. Então, e aí como é que foi essa evolução aí? Como é que o bichinho da corrida te picou, né? Porque a gente começa ali, e depois a gente entra pra seita, né? Ou seja, e aí entra no esquema da pirâmide. A história da seita é quando você já começa a gastar. Eu comecei a gastar dinheiro com prova, né? Isso antes do Paulo fazer essa provocação. Eu tava vendo que meu filho, eu tenho uma filha de 12 anos, a Olivia, né? E tem o Bernardo, que vai fazer 5 agora em setembro. E aí ele vive vendo, ontem mesmo ele estava aqui no condomínio à noite, estava andando com o carrinho, depois ele parou assim, e ele viu que eu estava quieto assim, só olhando ele começou a correr. Ele deu 3 voltas, assim, perto do condomínio, assim, ó, fazendo... Falei, você tá treinando? Filho, tô treinando, papai, vai fazer 5 anos. Então, ele sempre gosta de ver as medalhas. Aí ele perguntou quantas eu tinha. Daí eu fui ver, mais ou menos por cima, eu contei 103, 104. Então, assim, eu gastei bastante dinheiro já com prova, né? E aí, foi o primeiro indício de que eu tava entrando pra seita, né? Mas eu fui, assim, vários anos fazendo provas de 5, de 10, né? Às vezes de 16, mas não passava disso. Tinha feito 2 ou 3 treinos de 21 por conta com uma turma de amigos que eu corri aqui, o pessoal do Digorest Runners tinha me chamado, eu comecei era só amigo, não tinha treinador, né, coach, nada, eram amigos que gostavam de correr, e fiquei vários anos, tem até hoje eles, faço parte do grupo deles, mas não os encontro muito em corrida mais. E então eu fazia altos desafios, passava um tempo sem correr, aí dava vontade de fazer corrida de novo, aí começava a correr. Eu sabia que a corrida me fazia bem, né, para condicionamento físico. Eu fazia academia, depois passei a fazer crossfit, mas sozinho eu não conseguia ter o desempenho que eu queria. No crossfit, se eu fizesse só crossfit, não dava o rendimento que eu queria. Agora, se associasse com corrida, dava. E o inverso também acontecia, só corrida não dava o resultado que eu queria, em termos de poder comer mais tranquilo, né, não ganhar muito peso, não sair muito do prumo. Então, sempre soube que era bom para mim. Só que faltava ainda, né, o grande desafio. Eu comecei a me desafiar, por exemplo, eu inventei um dia, essa o Paulo sabe, essa história. Eu comecei a falar assim, vou correr 5 quilômetros durante essa semana inteira, todos os dias. Aí eu corri 1, 2, 3, consegui correr 5 dias da semana, todos os dias pelo menos 5 quilômetros. Aí depois falei, não, se eu completei 5, eu vou completar 10. E fui prorrogando. No fim das contas, eu me autodesafiei a completar 100 dias dessa maneira, correndo todos os dias, pelo menos 5 quilômetros. Seja na esteira, seja de noite, de madrugada. E fiz isso, consegui. A hora que acabou, eu tava magrelo, né? Perdi peso, porque eu não sei... eu continuava treinando na academia, no cross e na rotina. Eu tava seco, mas tava bem. Um pouquinho de dor no joelho aqui, outra ali, porque não tava com o tênis preparado, tava nada certo. E aí foi quando eu conheci o Fernando, que é o nosso treinador da FG. O Fernando, ele tinha feito algumas ações com o pessoal da TV e conheci ele ali. E naquele dia específico, quando eu terminei os 100 dias, eu falei, caramba, preciso agora me desafiar. Passei aqueles 3, 4 dias sem correr, falei, agora já descansei, quero voltar. E falei com ele, falei, Fernando, eu fiz isso. Ele, você é louco? Eu falei, não, eu fiz isso e aquilo. Quero fazer uma maratona, o que você acha? Ele, pô, legal.
fiz um mês treinando com ele, fui deixando a correria do dia a dia me levar e parei. E aí fiquei naquela, volta, não volta, volta, vem pandemia, vem pandemia, não sei das quantas. E aí até que o Paulo fez essa provocação, essa santa provocação. A partir dali, foi num domingo, eu lembro nitidamente, fiz a inscrição para de Porto Alegre, antes ainda das enchentes, e aí no outro dia eu liguei pro Fernando, falei, agora eu vou começar. Pô, 3 anos depois, 4 anos depois, não sei quanto tempo. Vai agora? Falei, agora eu vou, agora eu tô inscrito na maratona. Falei, não, dá tempo, vamos embora. Aí foi quando eu comecei, aí sim, aí foi a hora que eu entrei para a seita realmente. Daí passei a comprar tênis certo, né? Comecei a fazer as coisas certas, comecei a assistir vídeo, a conhecer quem são os youtubers, o pessoal que fala besteiras, que fala as coisas certas, né? Então você começa a filtrar, né? E aí junta com o Paulo aí, que é um louco aí, que anota tudo que ele faz. Eu também tenho um pouquinho dessa mania, mas não consigo acompanhar o ritmo dele, não. Ele sai anotando tudo para ter um autocontrole de tudo. Eu falei, Paulo, muito legal. E passou a planilha dele, não consegui completar mais de 2 meses. Mas sigo direitinho. Ó, inclusive, cheguei essa semana a 1.500 treinos desde 2011. 1.500, ó, tá vendo? Sucesso, hein? É muita coisa, né, gente? Gente. Mas é isso aí. Será que a gente já foi, se juntar as quilometragens, já fomos a Lua e voltamos? Nem sei quanto que é da Lua, não. Dá a volta ao mundo? A volta ao mundo, já, com né? certeza. Já. Será? Eu acho que sim. Já, Quanto né? que é a volta ao mundo? Não sei, cara. Já. Não sei. Não, eu falei Lua, você disse que já. É truco aqui, então. Ó, se ainda não foi, se a gente somar a turma que já entrou lá no nosso grupo do Strava, até já vou fazer o convite aqui para não deixar para o final. Rapaz do céu, aquela turma corre. É muito difícil ficar entre os 10 na semana. Eu tento ali, não, hoje eu vou conseguir ficar entre os 10. Mas tem uma turminha ali que eu não sei para que eles estão treinando. Paulo, a gente tem que chamar os top 5 ali para a gente entender por que eles estão correndo tanto. Porque tem uma média ali bem alta, viu? O agro tá se mostrando aí realmente desafiador, viu? Não, esses dias eu vi, acho que foi agora, um conhecido me falou assim, fulano de tal vai para fazer a maratona que você vai fazer. Eu falei, pô, legal, ele fechou 42 no treino na semana. Eu falei, pô, mas... Oi? Na semana inteira? Ele falou, não, fez agora ele, mas 5 pessoas fizeram 42. Me mostrou lá 42 quilômetros. Falei, pô, mas já gastou cartucho já agora? E fez 35 abaixo de 4,40, eu acho. Falei, e é outro nível, vai pegar índice, né? Aí vai para... aí é outra brincadeira, né? Aí é outra... Não. E, Patrone, aproveitando que a gente entrou já nesse ponto, né, que a partir do momento que você entrou para a seita, né, eu lembro muito bem dessa provocação que eu fiz para você, porque foi, acho que se eu não estiver enganado, em 2024, né, foi em final de 23, né, 23 para 24. Isso. E aí, desde então, tanto eu como você, a gente, sempre tá treinando ali e tal, né, e eu imagino que foi mais ou menos nessa época que você deixou isso talvez um pouco mais disciplinado, né? Pelo que eu entendi. Cara, conta pra gente, dentro dessa sua disciplina, dentro da corrida e tal, cara, óbvio que a gente vai buscando saúde, né? Mas a corrida, essa rotina, como é que ela te impactou em outras áreas, assim, tipo, profissionalmente e tal, né? Porque é de saúde, com certeza, né? A gente sabe disso, mas tem outros aspectos envolvidos ali que eu acho que ajuda bastante, né? Demais, Paulo. E assim, esse convite que você fez em 2023, eu acho que faz exatos 2 anos, viu? Porque foi mais ou menos nessa época que eu comecei a treinar com assessoria, foi no dia seguinte, né? Então a gente está em agosto, foi mais ou menos, estamos no quase setembro agora, exatamente essa a relação. Eu acho que a questão da disciplina, ela é fundamental, né? Primeiro que acho que 2 coisas fundamentais, inicialmente, a disciplina e o saber que a maratona, como o nome diz, é uma jornada, né? Ou seja, não é algo de resultado imediato. Tem que ter uma preparação e para que a preparação seja bem feita, você tem que ter disciplina, né? Isso você leva para o teu dia a dia, né? Em todas as suas ações, né? No trabalho, em casa, né? Na construção de um novo projeto, na maneira de lidar com as pessoas, né? De construir uma relação, né, profissional, de amizade, enfim. Tudo são etapas, né? E eu acho que a disciplina e o aprender a ter a paciência de que é mais longe, que é mais distante, que é mais à frente, acho que isso aí para mim foi fundamental para entender muitas coisas no meu dia a dia também, ter um pouco mais de paciência, né? Eu, embora muito calmo no jeito de falar,
eu sou um capricorniano, né? E depois que eu descobri que eu realmente sou capricorniano, assim, na essência, a maratona foi uma das coisas que me ajudou a entender que eu sou metódico, né? Eu não gosto de desistir das coisas, eu detesto desistir das coisas, eu sou Caxias, né? Acho que isso são características ali do... Eu descobri que eu não sou tão mão de vaca, igual dizem do Capricórnio, senão não estava na seita, né? Começar por aí, já teria saído já, né? Porque né? não Cá entre dá, nós aqui, não ninguém está dá, nos né? ouvindo. Mas eu acho que enxergar que a construção de um projeto ela é feita por degraus, assim como cada treino, e que você aprender a ouvir quem é mais experiente que você também faz muita diferença. Eu acho que isso é algo que você leva para todo dia, né? Para todas as suas ações. Por exemplo, eu falava muito, já brinquei várias vezes com o Fernando, nosso treinador, que eu não bebia água treinando, né? Eu não bebia, eu corria 10, 12, 16 quilômetros sem beber água. E no primeiro dia ele falou assim, ele viu que eu passei direto no ponto, viu, e todo mundo, né, o pessoal corria, pô, esse é o Camelo, né, corre sem beber água, corre, não sei das quantas. Aí ele falou assim, vem cá, cidadão, você vai fazer uma maratona, você vai aprender a beber água. Não, Fernando, mas eu não consigo. Ele falou, não, você vai. A partir de agora, eu vou do seu lado, você vai parar e vai beber água. Aí, beleza, comecei a parar, e porque eu tinha a sensação, quando eu corria amistosamente brincando, que a água me pesava, e tinha mesmo, né? Não sabia tomar água do jeito certo, né? Então eu botei como um tabu. E aí eu ouvi e falei, caramba, como que eu não conseguia tomar água? E olha a diferença que faz você tomando água, né? Você se hidrata, o corpo fica meio saudável, né? E você consegue ir mais adiante, né? Então esse foi um ponto. O outro era a questão de parar em treino. Eu falava, Fernando, a gente vai ficar parando em treino, cara, eu vou fazer uma maratona, 42 que eu não vou conseguir, vou ficar parando. Ele falou, jovem, te acalma, espera, você vai ver que vai funcionar. Cara, e foi assim, incrível também. O dia que eu tava na maratona, lá na nossa, lá de Floripa, eu percebi, falei, caramba, é verdade, cara, não sentia a necessidade de parar. A hora que eu percebi, eu corri 3 horas e sei lá, 42, foi que eu fiz, sei lá, 3:43, sem parar. Eu falei, caramba, eu consegui, cara, né? Consegui e realmente deu certo, assim. Então, ouvir quem é mais experiente, pedir ajuda, né? E entender que a jornada, que o processo é uma jornada mesmo, que não adianta você gastar demais aqui energia, que você tem que saber poupar. Eu acho que tudo isso, para o meu dia a dia, me fez uma diferença grande, né? Sem contar que há quem diga também, né, que muitas empresas valorizam ali mais aqueles que fazem uma maratona, justamente pela disciplina que tem e por entender que os projetos necessitam de entrega, né, e necessitam de fato dessa disciplina, né, e dessa força. Eu acho que mentalmente ela é algo talvez imbatível, né, porque é você com você mesmo, 40 e poucos quilômetros, né, 4 horas, 3 horas de treino, 2 horas de treino, é um exercício, né, você passa a lidar melhor com você também, né. Certamente vocês divagam aí com muitas ideias na cabeça, né, então eu acho que é por aí, sabe, acho que me fez me conhecer melhor aos 40, e hoje 43, né, aos 43 anos, me fez me conhecer muito melhor, me fez entender que os processos, eles precisam levar o tempo que eles precisam levar, tem a maturação, né, e que a gente consegue, né, porque, cara, jamais imaginei que eu conseguiria fazer uma maratona, mas nem passava na minha cabeça. Já tinha pensado em tentar triatlo para fazer aqueles mais curtinhos ali, do que uma maratona. Aí o Paulo falou, não, vamos, cara. Que eu deixava sempre, vai ser depois, né? Um dia eu vou, um dia eu vou. Um dia não chega se você não tira do papel. Não coloca uma data, aí completei, né? Não, tem que ter. Fiz a segunda, vou fazer a terceira agora, já me inscrevi para a quarta ano que vem, e vamos ver até onde vai, né? Porque é uma delícia. E essa preparação é sensacional. Eu anotei algumas coisas que você comentou aqui, duas que eu queria chamar a atenção aqui agora. Vou me hidratar aqui para o treinador não falar que eu estou correndo muito. Porque essa é outra coisa que eu não anotei, mas bom você ter lembrado, porque eu também não sabia tomar água. É engraçado, né? A gente acha que isso é intuitivo, é porque a gente associa muito a ter sede, né? E não é você esperar ter sede, né? Você se manter hidratado o tempo todo, até porque se você está numa região mais fria, a tendência é a gente não sentir sede, né? Então, é um aprendizado, né? E duas coisas aqui que me veio na sua fala. Primeiro é que treino é treino, jogo é jogo, né? Corrida no dia da corrida é diferente, né? Então, assim, e associado com isso, a gente entender e confiar no profissional que nos orienta, né? E entender que tem diferentes tipos de treino que você tem que fazer, se o seu objetivo, né, como no seu caso, no meu, do Paulo, que a gente já fez as maratonas,
é entender que tem um caminho a ser percorrido e confiar que aquele profissional, a orientação que ele está te passando é para ser seguida, né? Então, assim, não adianta todos os treinos eu querer correr forte, né? Eu tenho que ter a alternância de um dia correr, né, mais levinho de recuperação, tem o treino de tiro, tem o dia de correr forte, tem o dia que é só a distância. Então, acho que uma mensagem bem bacana que eu peguei da sua fala aqui e que conversa um pouco do que a gente viu nos outros episódios é de que chega num determinado momento, que é bem aquela frase bem já batida de mercado, né? Se você quiser ir rápido, você vai sozinho, mas se você quer ir mais longe, né, você acaba indo acompanhado, né? Então, acho que todos nós passamos por esse momento de, né, igual você fez, corri 100 dias ali por minha conta, treino na minha cabeça, vou fazendo, mas chega num determinado momento que a gente não tem o conhecimento técnico suficiente para nos levar a um outro patamar, né, patrona? E aí a gente precisa, de fato, recorrer aos profissionais, como você mencionou aqui, né? Bem bacana isso. É exatamente isso, né? Assim, eu correr por conta ali, né? Você tá estagnado, né? Você fica no mesmo lugar sempre. E o risco de se machucar é extremamente grande, né? Porque você não sabe se está usando tênis errado. Eu me recordo, nossa, se for olhar os tênis que eu corria, eu não sei como sobrou perna, porque tava tudo errado, entendeu? Tava tudo errado. E faz diferença, a gente sabe que faz diferença, né? É uma seita, mas precisa gastar mesmo, porque faz diferença, né? Exato. Mas uma outra coisa, agora você falando, eu me recordei de um outro ponto, eu acho que é essencial, que isso a gente aprende muito também. Por exemplo, o foco na maratona, né? Então, o processo é realmente o aprendizado, né? O dia da prova é a realização, é a consagração, é a curtição, né? Você curtir, vai sair o desempenho, vai sair mais ou menos, mas ali é a tua redenção, ali é a hora que você vai comemorar, né? E embora a experiência seja pequena, mas na primeira maratona, que era, será que eu vou conseguir, né? Caramba, será que eu dou conta, né? Nunca passei dos 32 quilômetros, como é que vai ser esses últimos 10? Eu fui muito bem bem fisicamente, até os 36. Dali para lá foi aquela dor que todo mundo diz que tem e realmente tem. Mas mentalmente me levou longe a ponto de, a hora que eu cruzar a linha, eu chorei, assim, copiosamente, assim, né? Foi uma emoção que, assim, acho que é uma das mais interessantes que eu já vivenciei, além do nascimento dos meus filhos, né? Mas é algo, assim, indescritível. Na segunda, eu já estava mais pesado, porque a minha preparação não consegui, meu ritmo de vida mudou, então não consegui fazer. Eu estava 5 ou 6 quilos mais pesado, então já sabia que eu não conseguiria. Vou melhorar meu tempo. Então já fui sem esse propósito, fui desencanado. Falei, eu quero curtir a prova. E curti de um jeito que eu não senti dor, eu não senti incômodo, eu fui sentir algum desconforto, para não dizer incômodo, um pequeno desconforto no quilômetro 41. Falei, agora não. Eu senti um misto de sede, eu tinha acabado de hidratar o último posto, de sede com não sei, uma sensação assim, falei, não, deixa eu respirar mais fundo aqui, tranquilo, mantive o ritmo e cheguei assim, e curti. Aí depois que você passa, vem um pouquinho de dor ali, mas foi tranquilo, sabe? Eu fiquei super inteiro, a recuperação não foi tão sofrida quanto no ano passado, né, na primeira, mas eu fiquei muito contente com o fato de estar liberto daquela pressão que a gente mesmo às vezes se coloca, né? Eu tenho que ser melhor do que na última, eu tenho que ser, sabe? Tem isso, né? O procedimento que estamos fazendo do dia a dia, acordar cedo num sábado de manhã, não sair, deixar de sair numa noite, ou se sair, ou se beber em casa, se fizer alguma coisa, vai dormir tarde, é saber que tem que ter disciplina, vai ter que levantar. Acho que esse processo do aprendizado é o grande desafio, né? É o grande desafio. A maratona, a prova realmente é a consagração, né? Entender isso também foi de águas. Claro, claro. Ô, Patrone, outra coisa que você falou ali atrás, cara, que é muito interessante, você acabou não comentando, mas hoje você está no Canal Rural como um empreendedor também, né? Porque você é sócio, você me corrige se eu estiver errado, né? Da unidade aqui de Cuiabá, né? De Mato Grosso, né, cara? Uhum. E eu acompanho um pouco, né? A gente troca muita ideia, né, cara? E a gente sabe que, porra, tem projetos, você precisa entregar coisas, né? Você precisa. E você falou uma coisa ali muito legal, cara, que assim, é um grande projeto, né? Com várias tasks, né? Falando o linguajar aí dos projetos. Tem várias tarefas que você tem que ir realizando ao longo desse processo, né, cara? Pra você entregar um projeto legal,
um conteúdo bacana que você vai colocar na televisão. E na maratona, né, na corrida em geral, isso não é muito diferente. Então tem vários paralelos que a vida, que a corrida vai trazendo pra gente e que ensina coisas sobre a vida que, poxa, velho, a gente passa anos fazendo merda, né? E aí, tipo, porra, tem um processo que a gente precisa seguir e tal, né, cara? E como que você vê isso aí, cara? Essa questão do longo prazo, porque a gente é muito imediatista muitas vezes, né, cara? Cara, essa visão, acho que é justamente a de você exercitar a tal da paciência, né? E a paciência com tudo, né? A paciência é justamente de você saber que as coisas vão acontecer, ou elas vão ser construídas para que elas aconteçam, mas que não vai ser imediato, o resultado não vai ser imediato, né? Acho que entender o processo da maratona, esse desafio tão, né, sobre-humano, e muita gente fala, cara, vocês são loucos, é louco, é loucura mesmo, né? Ninguém sem consciência corre 42 km por bel prazer, né? E uma vez para desafio, 2, 3, 4, 5, 10, 15, né? Insistir, Porque né? realmente, né? Mas é o que eu estava dizendo, esse processo de você enxergar que é preciso ter cada degrau de uma vez, né? E trazendo isso para o campo profissional, tanto no Canal Rural aqui em Mato Grosso, onde a gente tem ali, sei lá, acho que são 6 maratonas, né? São 6 projetos que a gente toca ao mesmo tempo, simultaneamente, em que a gente tem, né, uma equipe, né, enxuta, extremamente competente, cada um fazendo a sua própria maratona ali, né, e a gente costurando de um jeito ou de outro, né, junto à equipe, tudo que tá acontecendo, quanto no próprio podcast, né, que você também tem o podcast, então, mais ainda, uma maratona de longuíssimo prazo, de longuíssima distância, né, cara, acho que é uma ultra maratona, porque a gente sabe que é devagar, né, você está há quanto tempo? Desde 2017, né, Paulo? Sim. Então, assim, é um degrau por vez mesmo de uma muralha que vai sendo construída, né, e eu acho que isso... Acho que paciência é a palavra que mais se encaixa para mim, é entender que as coisas, elas levam um tempo, sabe? Que você não vai ficar parado, né? Mas você está cada dia construindo uma coisa e que o imediatismo não vai levar a nada. Pô, preciso fazer agora um projeto novo, tá? Gente, espera lá. Vamos com calma, né? Vamos entender o que a gente já está executando aqui, qual o novo projeto que a gente tem em mente, né? Qual a nova prova que a gente quer correr, vai ter tempo hábil para isso, né? Vai ter necessidade de fazer agora, o resultado vai compensar todo esse esforço, esse desprendimento nesse momento em que a gente está com outras maratonas em curso aqui. Então, acho que ter essa visão um pouco mais ampla e um pouco mais prudente de que é preciso, né, construir as etapas e ter a visão a longo prazo dessas etapas, ter esse treinamento já pensado, eu acho que isso no dia a dia faz muita diferença, cara. E aí sim, eu acho que vale um convite para que todo mundo experimente fazer a sua maratona, né? A sua prova de longa distância, que seja 10, 5 ou qualquer outro esporte que você tenha afinidade, né? Porque realmente o aprendizado dessa disciplina para você chegar no seu objetivo, você traz para o teu campo pessoal, para o teu campo profissional, sem sombra de dúvida. E ela te disciplina na marra, né? Porque se você tenta pular etapas, ela fala, tá bom, mas você vai, mas você vai pagar um precinho por isso, né? Então, acho que naturalmente ela te coloca, eu falo, a maratona, ela te coloca no devido lugar, vamos dizer assim, né? Então, é muito bacana isso que você comentou dessa relação aí. Muito E bem. você começa a olhar, né, pontos assim, aí trazendo para a maratona mesmo, né? A gente tenta não queimar etapa. Eu detesto perder treino, né? Eu detesto perder treino. Eu acho que é uma falta comigo mesmo. Mesmo que eu não possa, né? Eventualmente eu perco treino porque não dá, né, na agenda, mas eu dou um jeito de pagar ele ali, né? Se eu não treino na quinta, eu treino na sexta e jogo o longão pro domingo, né? Inclusive eu fiz isso essa semana, a última que passou, mas eu não gosto. E da mesma forma, eu passei a respeitar muito as informações que, vamos supor, eu uso um Garmin, eu uso um relógio. Eu não usava para dormir. Eu falei, não, tem que passar a usar para dormir, porque se ele tem uma função que vai monitorar o sono, ele vai me dar alguma informação que eu preciso saber, senão os atletas não usariam, né? Eu não sou um atleta, né? Sou um amador, mas eu tenho que entender. E passei a ficar assustado quando eu vi que eu realmente não dormia. Eu vi que eu entendi o motivo do meu cansaço, porque eu dormia 4 horas por noite, já falei várias vezes com o Paulo conversando, assim, cara, não contou, é que eu não conseguia, às vezes não dava tempo mesmo, né, assim, acordava muito cedo para treinar, seja no CrossFit, seja no treino da corrida,
Eu costumo acordar 4h15 da manhã e vou dormir meia-noite, então eu dormo 4 horas por noite, né? E comecei a ver que cada vez mais a minha disposição estava baixando, né? Você acorda lá, a sua disposição hoje é respeite seu corpo, né? Aquela coisa toda. E eu falei, cara, tem muito sentido isso, né? Aí comecei a tentar me forçar a dormir um pouco mais, ou cochilar em algum momento que eu possa, ou mesmo não ir treinar de manhã cedo e deixar para qualquer horário que sobre, e se não sobrar, paciência, desde que não seja treino da corrida, né? Esse é sagrado para mim. Mas eu comecei a entender que existem ferramentas, né, que nos trazem informações que a gente precisa também saber utilizá-las, né, e precisa colocar em prática. Não adianta só você colocar no pulso e ver teu pace a hora que você está correndo e ver que horas acaba o treino, né. Se pode te levar uma informação adicional, traga ela para o teu dia a dia, né. E eu percebi isso no finalzinho da preparação para a Maratona do Rio, que a minha nutricionista, a Grace, que, aliás, né, eu entrei para a seita mesmo, né, porque eu já tinha uma nutricionista e depois que eu comecei a treinar para maratona, eu liguei para ela e falei, Grace, tudo bem, patrão, como é que você tá? Faz quanto tempo a gente se vê? Uns 2 anos? Eu falei, pois é, sabe o que é? Ela falou, quando você fala assim, o que foi? Lá vem. Vou fazer uma maratona. Ela, ai meu Deus, não acredito, vem aqui. Aí fez o plano, né, me acompanhou na primeira e tem me acompanhado desde então, né? Que legal. E aí ela virou assim, olha, eu sei que é difícil para você, faltando 10 dias para a maratona do Rio, né? Ela falou, eu sei que é difícil para você, eu sei que sua rotina é muito puxada, mas me prometa que você vai tentar dormir de 7 a 8 horas por noite até o dia da prova. Eu olhei para ela e falei assim, Grace, eu não vou prometer, não vai dar. Eu não consegui, mas no dia da prova, os 2 dias da prova, eu dormi 3 horas, eu não consegui dormir. Aí foi aquela ansiedade, né, também. Junta tudo, né? Não, mas assim, aí eu entendi, falei, olha, realmente eu preciso. Eu falei, você conseguiu? Eu falei, não. Pertinho disso, falei, 5 horas, aí olha lá, nos dias da prova, 3 horas. Tá bom, tá bom. Mas eu entendi o que é o recado, né? Entendi, olha, tá fazendo falta no meu organismo, tá fazendo falta o sono, é fundamental o sono pra gente, né? Senão a gente não dormiria, né? Então, realmente eu tenho olhado cada vez mais. Hoje mesmo eu acordei com 1 de disposição, eu corri 25 ontem, aí fim de semana foi mais agitado, tava com as crianças e tal. Mas hoje eu acordei e falei, não, 1 de novo, caramba, e agora, né? Falei, não, mas eu não vou dormir de novo, vou levantar. Aí levantei, treinei, fiz um treino mais leve na academia, no cross, lá, mas entendi que eu preciso dormir mais cedo hoje e tentar recuperar o que o relógio está mostrando que tem que dormir. Não, cara, isso é importante, importante. E essa rotina nossa, né, cara? Assim, eu acompanho você bastante, cara. Porra, você viaja pra danar, né, cara? E Mato Grosso é grande, né? Mas o Teninho tá sempre na mala, né? Tá, você vai, nem que for para fazer. E aí fica naquela culpa, né? Vai se não usar excesso de peso, né? Então, ocupa espaço, espaço ocioso, né, na mala, né? Então não pode, é espaço perdido. Tem que usar. Eu levo, sempre levo. E se estiver tomando pré-treino, alguma coisa, suplemento, alguma coisa, eu levo tudo também. Aí, se sobrar espaço, leva uma roupa. Pronto. Esse é acessório, né? Acessório. Mas é muito legal, né? Cada canto que a gente vai, geralmente a gente encontra pessoas. Isso que é mais legal também, a gente vê o quanto virou uma febre, né? Talvez a corrida, porque a gente vê onde a gente está, mas quando você começa a ir para qualquer cidade que você esteja, e você bota o tênis para correr de manhã, de tarde, você começa a ver que realmente tem muita movimentação, né? Várias cidades investindo em ciclovias e também pistas, né, de caminhada. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal, porque era algo que não era assim alguns anos atrás, né? A gente sabe disso. Mesmo que a gente não corresse, como corre hoje, a gente sabia. Você está viajando, você está vendo o que acontece na cidade. E a gente tem visto, né? Eu digo a gente porque eu sei que vocês também, em vários lugares, essa movimentação, né? Não só nas cidades que propõem-se a ter um calendário grande de corridas, né? Como Cuiabá tem uma corrida ou 2 a cada semana, mas no interior também, em outras cidades, a gente tem visto um movimento muito grande. Acho que é bem bacana ver as pessoas se movimentando, né? Isso é bem legal. E é uma coisa que a gente acredita muito, né, Marina? É que, assim, isso tem um impacto no setor muito importante, porque, assim, igual você falou, poxa, eu tenho uma rotina super complicada e tal, e dentro dessa complicação e dessa complexidade, a gente arranja um tempo para treinar. E a gente sabe o quanto isso volta em disposição, né, em produtividade e tudo mais. E eu acredito que, assim, e até uma das missões desse projeto aqui, né? Quanto mais gente entrar para seita, né, a gente vai ter pessoas. Tudo bem. A gente vai ter pessoas
cada vez mais bem, com disposição, com produtividade, que vai fazer o nosso setor crescer consequentemente, Exato. né, cara? A saúde está totalmente Exato. ligada a isso, né, cara? Então é função meio que nossa espalhar a palavra também, né? É isso aí. Muito legal, muito legal. Eu acredito muito nisso também, cara. Eu acho que é aquela corrente do bem, né? Porque tá todo mundo sempre sorrindo, sempre muito bem disposto. É um ambiente em que todo mundo se ajuda, né? Outros esportes também são assim, né? Acho que é o fato de você se movimentar, de você dar para você, para sua mente, para o seu corpo, né? Dar uma atenção especial, né? Um momento que é seu, né? Se você está indo porque você está se divertindo, conversando com as pessoas, maravilha, é super legal. Tá caminhando, tá fazendo qualquer coisa, é um momento para você, né? Acho que isso é a maneira da gente, né? Desopilar, como diz um amigo meu, vai desopilar um pouco, vai tirar um pouco do estresse que você tem na mente, tá ali. Bem isso. E, Patrone, deixa eu te falar, a gente tem um momento nosso aqui, a gente está quase caminhando para o nosso finalzinho aqui, né, Paulo? A gente sempre fala, nossos episódios podiam durar aqui pelo menos umas 2 horas fluir, né? com assunto, viu? A gente criou o nosso momento Marília Gabriela, tá? Então a gente tem as nossas perguntinhas aqui que elas acontecem ao sabor do episódio, não tem nenhum roteiro aqui certinho a ser seguido, não, tá? Então, o que eu queria te perguntar é que, assim, até começando a fazer um pouco de associação com outros episódios que a gente já teve aqui com outros convidados, a gente teve um episódio com a Ana em que ela comentou que a corrida ajudou, né, na parte de comunicação, de levar o agro, né, para além, né, do nosso ambiente, à medida que a empresa que ela trabalha patrocinou a maratona lá em Londrina, né? A Adamar patrocinou a maratona lá em Londrina. Então, as pessoas da cidade passaram a conhecer a Adamar e, a partir dali, passaram a conhecer o agro. Então, furou uma primeira bolha ali. Legal. Depois, a gente conversou com o Everson Zin e ele trouxe também uma outra visão, dizendo de o quanto que falar sobre corrida quebra gelo. Então, às vezes, numa negociação, para conhecer pessoas novas, né? Você começa ali e fala, você corre também, né? Quando você viu, você já achou um caminho ali, né? Para poder estreitar e começar uma conversa e tudo mais. E aí, minha pergunta para você é, como que você percebe em alguma situação em que a corrida te ajudou aí a quebrar um gelo ou realmente, né, entrar numa conversa ou desenrolar alguma conversa que a corrida te ajudou nesse sentido? Teve algum episódio que você possa compartilhar com a gente? Olha, teve um recente agora, e foi até engraçado você falando, porque veio imediatamente na minha cabeça. Tem uma grande corretora, né, que montou uma agência aqui em Cuiabá, um escritório deles aqui, e aí eu fui convidado para a inauguração ali, né, para falar aos jornalistas e tudo mais. Então, tinha a responsável aqui para o Mato Grosso e veio toda, né, o scout lá de São Paulo, né, veio da Faria Lima da vida, né. E aí, me apresentaram, é o Luiz Patrone, tal, do Canal Rural, não sei o quê, tem um podcast, não sei. Primeira coisa que ele viu conversando comigo já foi o relógio. E daí ele falou, pô, você corre, né? Falei, corro, pô, como que é? E já começou a falar de maratona, já foi, virou melhores amigos ali naquele momento, entendeu? Então, assim, foi uma aproximação, um vínculo apenas, né? Um objeto, né? Um utensílio ali, uma ferramenta de trabalho, de exercício, que levou a isso. Isso também aconteceu quando eu fui fazer um evento de uma multinacional no interior de São Paulo, e era de uma área focada, o evento é focado em cana-de-açúcar, não é uma área que eu cubro, né, com muita frequência, né? Então eu fui para querer entender bastante sobre isso. E no almoço também, o rapaz começou a falar assim, o diretor da empresa, e falou, mas né, eu tô vendo que você tem um Garmin, você corre, também corre. Começou a falar, desenrolou o papo ali, foi, também virou, né, convite para cerveja e tudo, né? Depois falou, legal, né? Vamos nos encontrar para treinar juntos. Então, eu acho que isso é um tipo de vínculo muito legal, sabe? Porque, assim, quebra o gelo literalmente, né? E da mesma forma, outras pessoas que se aproximaram muitas vezes, né, que tinham um certo receio de conversar comigo, porque não me conheciam mesmo, não por ser de televisão ou de comunicação, nada, porque não conheciam, mas pelo fato de estar com algum acessório, que está no meio de um treino, se aproxima, né, e vê que, pô, que bacana, né, mais pessoas aqui juntas correndo que não estavam, né, de outra área que não é a minha. Então, acho que isso daí também é muito legal, né, meio que parece que tá todo mundo se aproxima muito mais fácil, né.
Eu acho Pois que é. esse, não sei se foi a única ou as únicas, mas foram as primeiras porque foram muito próximas do tempo, assim, sabe? Faz pouco tempo que isso aconteceu e me chamou a atenção justamente por ser algo tão simples. No início de uma conversa que não tinha a mínima ideia da história da pessoa e aí vincula ali, você já começa, abre um canal muito franco, assim, de conversa, até para você perguntar um pouco mais sobre a história da pessoa, né? E um pouquinho além. Achei bem bacana. E só para emendar, né, às vezes até com relação ao tema do agro, né, rural, né? Às vezes a pessoa, vou conhecer, né, a pessoa que lida, está na frente da área do rural, né, e aí que assunto que eu vou puxar e tudo mais, então foi por um veio ali, por um caminho que realmente corta isso, e aproxima os mundos, né, vê que no agro também temos os corredores aqui, então realmente a gente se estreita, né, bem legal. Né, muito legal, porque vira mesmo, né, uma pauta, né? Às vezes acontece, né? Muitas vezes a gente tá sem assunto, né? Daí você desperta ali passando da corrida e vai, né? E vai embora. É bem legal. E é normalmente onde desenrola mais, né? É. Inclusive. Então, Não, você legal. está vendo, né? Projetos de corrida, de maratona também tem essa vantagem, né? Ou seja, te permitir ter repertórios repertórios plurais aí para que você possa dialogar aí com as pessoas que estão sendo em conhecimento, estão conhecendo. Fora as pessoas que a gente conhece também, por exemplo, na assessoria, né? Eu comentei com o Patrone que a primeira assessoria de fato que eu faço parte é junto com o Fernando lá, que é a FG, né? Eu nunca corri com assessoria antes, né? 10 anos sem correr com assessoria, mais de 10 anos sem correr com assessoria. E ali a gente conhece muita gente diferente de várias áreas também, né? Eu acho que isso agrega demais, né, cara? Exatamente, cara. Muito bom. É bem legal. Eu estou muito Agora, satisfeito com o esporte, né? Com a corrida, e justamente por enxergar também todas essas possibilidades, né? Que vem disso, né? Dessa escolha. boa. Agora uma minha aqui pra gente ir pros finalmente, cara, que é o Tá bom. seguinte. A gente sabe dos benefícios, né, que a corrida traz. Você trouxe aí, e nas nossas conversas particulares aí, você trouxe várias coisas também que a corrida, que a prática do esporte trouxe para você, né, cara? Que dica que você daria, então, para quem tá querendo começar agora, assim? Que dica que você dá, cara? Agora, nesse momento, assim, Nesse momento, vai, now. bota um short e vai para correr, ué. Começa. Sabe aquela história do primeiro passo, cara? Não tem outro jeito, Paulo. Eu acho que todos nós começamos assim. É o primeiro passo, né? Outra coisa que eu aprendi muito, né? Não me comparar, não se compare, né? Com um vai correr mais rápido, outro vai correr mais devagar, outro vai correr por mais tempo, outro não, né? Encontre o seu ritmo, né? Busque, se você vai fazer disso realmente um projeto de vida para correr ali 5, 10, 15, busque orientação, né? Busque informação. Se for para correr mais, busque uma assessoria, né? Busque um profissional, né? Porque faz diferença, e não só diferença para desempenho, para conseguir chegar no objetivo, né? Mas diferença para que você não se machuque, você não se lesione, você faça daquilo um hábito saudável realmente, né? Porque, por exemplo, os 100 dias que eu falei não foi saudável. Né? Obviamente não foi saudável, porque a alimentação estava errada, o tênis estava errado, a maneira de correr estava errada, né? Foi muito legal para mim, porque foi conseguir cumprir um objetivo, posso ir mais longe, mas, né, não é legal. Então, eu acho que a primeira dica é assim, tá com vontade, vai caminhar, primeira coisa, vai fazer. E aquela historinha, né? O pessoal diz que tem que ter 21 dias seguidos para que algo vire realmente um hábito, vire uma rotina, né? Comece a se gostar daquilo. Se permita ou se obrigue a cumprir esse primeiro período de 10, 15 dias. Isso vai te fazer diferença na hora que você parar no primeiro dia, na hora que você for desistir. Porque você vai sentir falta. E vai sentir. Os dias que eu não treino, né? Embora hoje eu não esteja treinando todos os dias, mas eu estava treinando 6 vezes por semana. Hoje eu treino 3, 4 vezes, né, entre corrida e o que eu consigo em academia ou no CrossFit. Os dias que eu não treino, é o dia que eu tenho preguiça, é o dia que eu mais fico incomodado, que eu fico irritado, que eu fico... Porque, assim, é algo que está fazendo falta para mim já, né? Então, acho que se você está começando, você bota ali 10 dias ali, que seja 5, para você botar como meta, a hora que você terminar ali e eventualmente pensar em parar, no dia seguinte você vai sentir falta. Né? E se não sentir falta agora, parar um tempo, você vai lá na frente e falar, pô, podia ter continuado. E eu fiz várias vezes isso de começar e parar,
e ficava naquela, pô, se eu tivesse passado esse ano inteiro treinando, né, olha como eu estaria agora, estaria tão melhor agora, né, por que eu parei nos últimos 3 meses do ano, sabe aquela coisinha assim? Então, acho que é a mesma história, descontadas as proporções aí, né, mas acho que não tem dica melhor do que bota um tênis e vai. Simples. Não precisa gastar dinheiro no início. Aí gastar dinheiro é quando você realmente vai buscar algo que vai te exigir um pouco disso para que você não se machuque, né? Mas a gente brinca de ser, até porque realmente foi projeto de longo prazo, foi projeto, né, pensando na maratona, mas obviamente é um esporte extremamente democrático que você corre com o jeito que você quiser, né? Do jeito que você tiver condições, né? Isso a vida inteira foi assim, foi no último ano, nos 2 últimos anos que a gente passou a realmente investir um pouco porque precisava, né? Mas é isso. Isso aí. Show de bola. Muito bom, hein, ô, dona Marina? Nossa, acho que colecionamos mais algumas boas dicas aqui, né? E eu acho que essa mensagem final aqui do Patrone é muito bacana para a gente reforçar que, por mais que, né, agora a gente falou bastante de maratona e tudo mais, gente, corrida não é só maratona, não, né? Assim, tem todas as distâncias, 5 quilômetros é difícil também, para quem nunca fez nada, né? A gente sempre comenta isso, né? Uma das provas mais difíceis, acho que para todos nós, foram aí os primeiros 5 quilômetros contínuos, né? Então, assim, porque você sai do sedentarismo para começar a se mexer e não parar, né? Seguindo essa sequência aí de manter uns 10, 20 dias, né, sem parar. Então, muito legal, Patrone, foi show. Mais um episódio, nota 10. Eu fico feliz e aqui eu quero agora dividir só porque você falou da história dos 5 km. Eu vou pegar. A gente tem as corridas especiais, né? Então, obviamente, de todas as medalhas que ficam aqui na minha sala, aqui são as das 2 maratonas, a de Floripa e a do Rio desse ano. Logo, logo vai ter a de Buenos Aires, se Deus quiser aí. Mas essa aqui, ó, para mim tem um carinho especial. Essa aqui é a do Ayrton Senna Racing Day, né? Eu e meus irmãos, eu tenho 2 irmãos que somos apaixonados, né, por Fórmula 1, né, fãs e tudo mais. Essa é a edição desse ano. Ela é em Interlagos, foi no dia 1º de maio, né? Todo dia 1º de maio tem essa corrida em São Paulo. E meus irmãos são mais novos que eu tenho 43, meu irmão do meio, o Edinho, vai fazer 41 agora em setembro, e o caçulo, o André, tá com 35, 36 agora, que ele é 7 anos mais novo que eu. Isso aí, 36. O caçula já começou a correr já há algum tempo, já corre em distâncias de 10 aí tudo mais. E o meu irmão do meio, o Edinho, ele não corria. Ele, quando adolescente, ele foi bicampeão de judô em Mato Grosso do Sul, campeão estadual, mas ele, né, foi parando, é músico também, e acabou parando de fazer atividade física. E no ano passado, no aniversário dele, no dia 28 de setembro, meu irmão caçula falou, vamos dar um presente para Edinho para fazer... Vamos ver se ele vai ficar bravo, mas vamos dar. Falei, o quê? A gente deu um tênis, deu um corre 4 para ele e deu um monitor de passo e de distância. Ele me ligou na hora que ele foi entregar o presente, fazendo chamada de vídeo para que a gente visse a reação do meu irmão. E a reação foi, pô, na hora que ele abriu e viu um tênis que era de corrida e viu o relógio, a cara dele foi, né, murchou, né? Ele, pô, que legal, seus, né? E aí, seus FDP, seus FDP. Seus FDP, minha mãe também, mas seus, né? E aí começou nessa dele voltar a caminhar, a fazer, né? A caminhar ali, correr um pouquinho. E meu sobrinho, que tem 12 anos também, o Lui, ele estava numa idade que ele começou a querer fazer exercício. E aí um incentivou o outro. E nessa corrida aqui em especial, meu irmão fomos nós 3, né, esse ano, e aqui você pode fazer 1, 2 ou 3 voltas no circuito de Interlagos, tem 4 quilômetros e pouquinho. Eu e meu irmão caçula fizemos, foi a primeira vez que ele fez 12 quilômetros, então ele correu 12 quilômetros, 7 nessa prova, e meu irmão, o Edinho, meu irmão do meio, fez os quase 5 quilômetros da prova, parando uma vez para tirar foto. Então, assim, foi até arrepio contando, porque foi espetacular essa corrida para a gente. E, assim, foi assim, um momento que a gente falou, cara, que legal, né? Olha só como que é um contágio positivo, né? Contagia de um jeito muito bacana. Aqueles 4,7 quilômetros dele ali, aqueles 5 quilômetros, foram, para mim, muito mais especiais do que os 12 que eu fiz, né? E por estarmos todos juntos ali, foi diferenciado, né? E quando você diz 5 quilômetros é difícil, das 100 medalhas que eu tenho ali, 100 e poucas, né? Acho que, sei lá, 30%, 40% deve ser de 5 quilômetros e os outros
o restante é de 10, né? Uhum. Então, são extremamente especiais para mim. Todas estão guardadas, né? Penduradas, não estão organizadinhas, mas estão ali. Porque cada uma delas carrega uma história, né? É um momento da vida que você está vivendo, é um desafio. Acordar aquele dia foi desafiador. Então, essa aqui para mim tem um carinho especial. Essa fica aqui. E fica essa dica, né? Comece, né? Comece e ajude, quem sabe, a contagiar outras pessoas também a se desafiar. É isso aí, cara. E você acaba sempre sendo o exemplo, né? Dentro da nossa patotinha ali, né? Alguém vai olhar e falar assim, pô, deixa eu ver como é que é esse negócio, né? Exemplo arrasta, né, cara? Mais do que qualquer fala aí. Muito bom, Patrone. Obrigado, cara, por você ter topado aí participar com a gente, né? A gente trocou essa ideia aí. Foi bom, vamos contar essa história. E, cara, parabéns e, porra, muitos quilômetros de vida para nós aí, né, cara? É isso aí, gente. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz. Espero, né, ter correspondido às expectativas e ter, né, incentivado alguém aqui que acompanha esse episódio, né? E vamos nos encontrar aí nas corridas, porque se tem um trem bacana é a tal da corrida que nos aproxima, né? Eu jamais imaginei que conheceria outros lugares do país, né? Correndo, né? Então, eu não conhecia o Rio de Janeiro, né? É uma viagem que eu sempre quis fazer e não conhecia. Esse ano eu falei, não, eu vou, né? Então, assim, olha que bacana, né? Agora eu vou lá para Buenos Aires, já conheço Buenos Aires, mas não como corredor, né? Então, agora vai ser algo diferente, é um outro olhar, né? E assim a gente vai de pouquinho em pouquinho rabiscando o mapa também ali com os pontos em que não só fomos trabalhar, mas também fomos correr. É isso aí, sensacional. Cara. Muito bom. Muito bom. Legal, gente. Bueno, é isso aí, cara. Ó, obrigado de novo por você que acompanhou esse episódio até agora. Tenho certeza que se você está com a gente aqui, você curtiu essa conversa e bate-papo nosso aqui. Considere compartilhar esse episódio com algum amigo corredor do agro, ou não também, ou só corredor, ou só do agro, tanto faz, né? A gente quer alcançar o maior número de pessoas possível. Siga a gente lá no nosso Instagram, o @agro.runners. E entre no nosso glorioso clube do Strava. Já estamos com quase 90 pessoas no nosso clube lá. Tem uma galerinha lá que é pistola mesmo. Os caras correm pra caramba. Não tem como a gente alcançar os caras lá. E a gente adora receber cudos, né? E damos cudos para todo mundo. Exato, nos incentive, a gente fica feliz. A gente também dá os cudos para os outros ali também. É isso aí, a gente vai lá, muito bom. É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima. Valeu, Marina, de novo. Valeu, até a próxima. Obrigada, Patrone. Tchau, Até mais, pessoal. Obrigado. Valeu.